Boa noite! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nessa noite, sexta-feira da Paixão, mais uma noite especial, um dia abençoado pelo Senhor. E eu tenho certeza que nessa live o Senhor vai falar poderosamente na vida de cada um de nós. Eu estou muito feliz, é a minha primeira oportunidade fazendo live, depois de tanto e tanto tempo, eu que mexo com bastante tecnologia, tendo a oportunidade aqui de falar de uma palavra de Deus. Fiquei muito feliz pelo convite da minha pastora, do meu pastor, marcado um dia tão especial, que é o dia de hoje. Hoje traz a lembrança o dia que Jesus Cristo morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida, e tem muito significado. Eu quero falar algumas coisas enquanto as pessoas vão entrando, vão se conectando. Eu quero fazer alguns comentários a respeito do dia de hoje. E uma das coisas que, agora, quase 7 horas da noite, eu estava preparando a leitura do que eu estaria falando essa noite, e o Senhor me trouxe a lembrança, o versículo áureo da Bíblia Sagrada, onde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior manifestação de amor que o Senhor fez sobre as nossas vidas foi ter entregue o seu Filho por nós. E isso representa tantas coisas que nós não conseguimos dimensionar o que aconteceu naquele dia. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando ele fala que o Jesus ele se tornou maldito, ou seja, ele trouxe sobre si um homem sem mácula, um homem puro, um homem sem pecado, um homem perfeito. Ele simplesmente abre mão de tudo isso da vida dele, por amor à minha vida, por amor à sua vida, e ele se faz maldito. E o que é se fazer maldito? Ele levou consigo todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, toda a miséria, toda a pobreza. Só para ter uma ideia, imagina sobre a vida de Jesus o câncer, imagina sobre a vida de Jesus uma lepra, imagina sobre a vida de Jesus todo tipo de doença, mal de Alzheimer, doenças degenerativas, todas essas coisas ele levou sobre a vida dele. E nós não podemos deixar de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor por esse dia tão especial. Hoje é um dia, apesar de tanta dor, apesar de tanta tristeza que aconteceu, porque a palavra de Deus diz que naquele momento que ele estava entregando a sua vida ali na cruz, o céu ele se fechou, ele se escureceu. Então houve um momento tenebroso, um momento de escuridão na história da humanidade, quando Jesus entrega a sua vida para todos nós. E aqui Deus me faz lembrar de um versículo tão grandioso que está lá no livro de Coríntios, capítulo 3, que fala sobre o amor. E ele diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele fez isso. Então, quando a gente começa a entender esse amor do Senhor, amor não é um verbo, não é um sentimento, não é uma palavra emocional. Amor é uma pessoa, e essa pessoa chama Jesus Cristo. Então é importante a gente entender aquilo que ele fez na cruz por nossas vidas. Então eu queria abrir hoje falando dessa palavra. O Senhor mudou totalmente o que eu tinha preparado para esse dia. Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de ser organizado nas coisas do Senhor. Deus sabe disso, o cuidado que eu tenho, o zelo que eu tenho, o respeito, o temor que eu tenho para falar das coisas dele. E eu queria dar o melhor.
Então eu comecei a preparar algumas coisas, comprei algumas coisas que infelizmente não foram entregues, queria colocar uma qualidade de imagem, de som, para que chegasse com excelência, não a minha palavra, porque a minha palavra não tem valor nenhum, mas a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a falar com palavras de Deus, quando nós aprendemos que tudo que sai da nossa boca, ela tem um propósito ou de amaldiçoar, ou de bendizer, então eu tenho pedido a Deus, eu tenho procurado me esvaziar de Fernando para que Cristo venha manifestar através da minha boca. Então é muito importante esse cuidado. E aí o que aconteceu? Eu baixei programa, eu estudei, eu orei, eu me consagrei, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E passou terça, passou quarta, passou quinta, e até os dias de hoje, o Senhor não estava sendo muito claro naquilo que era para me ministrar. Eu tinha colocado algumas outras coisas no meu coração, e só que as coisas não fluíam. E eu entendi que não era a vontade de Deus que eu falasse aquilo que estava na minha alma, mas sim que eu falasse aquilo que estava no meu espírito. E é isso que nós vamos falar hoje, um pouquinho sobre o que o Senhor tem para as nossas vidas. O nosso Pai, Ele é glorioso. Então, a partir das 5 horas da tarde, Ele começou a trazer uma nova palavra, Ele começou a me trazer uma nova direção, e é sobre isso que eu vou falar. E uma das coisas que eu gostaria de falar agora é a respeito de família. O plano de Deus na vida da gente é família. Quando Deus fala que criou os céus e a terra, e quando a gente olha para os céus, a gente não consegue dimensionar o tamanho desses céus. Quando a gente olha num ponto de vista astronômico, os céus são formados por muitas galáxias, muitos planetas, muitas estrelas. A gente não tem ideia da quantidade, do tamanho, da dimensão disso, porque o nosso Senhor é eterno, não dá para dimensionar, Ele não tem começo, não tem fim, Ele é alfa, Ele é o ômega. Então, quando eu comecei a pensar nisso, olha que coisa, Deus lá no princípio, Ele criou céus e terra. E por que Ele cria céus e terra? E aí Ele começa a mostrar o seu grande amor pelas nossas vidas. Deus faz um universo formado de tantas galáxias, de tanto sistema solar. Dentro de um sistema solar, Ele cria um planeta chamado planeta Terra, e nesse planeta, Ele escolhe a terra desse planeta para formar o homem. E lá dessa terra, Ele começa a formar o homem, e assim que Ele termina de formar a criação dele, Ele vai lá e solta um alento, solta um sopro sobre aquele corpo que estava inanimado, estava morto, e Ele dá vida. E esse corpo somos nós. E por que Ele faz isso? Porque o plano de Deus nas nossas vidas é tão grandioso, Ele criou todo o universo, todas as galáxias, todos os sistemas solares, para chegar num planeta, para naquela terra criar o homem. E para que Ele criou o homem? Porque Ele quer fazer uma morada na minha vida e na sua vida. E quando a gente começa a entender que nós temos um pai, nós temos um filho chamado Jesus Cristo, e nós temos um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo o seguinte: filho, eu quero que você faça parte da minha vida, eu quero que você faça parte de tudo que eu construí, de tudo que eu criei, de tudo que eu preparei para você, para nós contemplarmos juntos essa vida grandiosa que eu tenho para você. Então, olha que coisa linda na vida da gente, sabendo que o Cristo habita em nós. E aqui é um mistério, aqui é um segredo que só é possível entender através dos olhos espirituais. Não adianta eu pegar um óculos e entregar para um cego.
eu falar, eu vou colocar um óculos numa pessoa cega e essa pessoa ela vai enxergar. Não, ela vai continuar cega. Não adianta eu aumentar o volume do som para uma pessoa surda, porque mesmo aumentando o volume do som para uma pessoa surda, ela não vai escutar, porque ela tem uma natureza que ela não consegue escutar a voz de Deus, ela não consegue enxergar, ela não consegue contemplar a grandiosidade, a majestade, a magnificência do nosso Senhor. Então nós só podemos perceber isso através do momento que a gente coloca um óculos espiritual e a partir do momento que a gente passa a ouvir com o ouvido espiritual. Não tem jeito. Naturezas diferentes. A palavra natureza vem de natural. E a palavra natural vem de natura. Natura significa ambiente que vive a humanidade. Então Deus, para que a gente possa ter um ambiente de comunhão, um ambiente que a gente possa fluir segundo a direção que o Senhor tem nas nossas vidas, nós precisamos sair de uma natureza. E qual natureza é essa? Uma natureza carnal, da nossa carne, para se tornar uma natureza espiritual. Por essa razão, nós precisamos compreender o que o Senhor fez quando Ele mandou o seu único filho, seu filho unigênito para cá, para esse mundo. Porque Ele sonhou com a gente antes da criação do mundo. Ele tinha sonhado com o Fernando, tinha sonhado com você, e ele desenhou o tempo que você viria para esse mundo, o ventre que você nasceria, o lugar, o país, a família que você teria. E ele tem um plano grandioso. Ele escreveu uma história da tua vida. E a partir do momento que ele escreveu, nós precisamos o quê? Viver essa história. E como é que a gente pode viver? Quando a gente de ouvir com sinceridade aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu tenho 55 anos de idade e eu já conheci nessa trajetória da minha vida centenas, milhares de pessoas, já conversei com muita gente e as coisas que eu já ouvi a respeito de Deus, colocando em dúvida de Deus, qual que é o problema? O problema está na forma de pensar. Então, quando a gente muda a nossa forma de pensar, quando a gente permite, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, quando nós permitimos que o Senhor, Ele venha trabalhar na nossa vida, e eu chego, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Isso é uma verdade? Isso é assim mesmo? Quando eu abro o meu coração, quando eu tenho singeleza das coisas, sinceridade das minhas atitudes, eu começo a não pensar com uma mente humana, porque a mente humana, o pecado o que significa? Errar o alvo. O pecado ele deformou a nossa mente. Nós temos uma mente deformada. E como eu posso deformar é sair da forma original. Então, o conceito de deformar é que a gente saiu do plano original do Senhor. E por que nós saímos do plano original? Porque entrou uma semente na vida da gente que nos deformou. E quando o Senhor, ele propõe, filho, eu quero trazer você ao meu plano original. Ele simplesmente está dizendo, eu quero que você acerte o alvo, eu quero que você seja perfeito como eu sou perfeito. Porque ele fala na tua palavra, antes mesmo de criarmos a cada um de nós, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a partir do momento que ele fez isso, eu sou imagem e semelhança do Senhor. E para que eu seja imagem e semelhança, eu preciso o quê? Eu preciso me reconectar com o Senhor. E como é que eu me reconecto com o Senhor? Quando eu entendo pela minha mente que o Senhor criou, porque a minha mente tem emoções, a minha mente tem pensamentos, a minha mente tem habilidades, a minha mente tem conhecimento, a minha mente ela tem raciocínio. Não é uma mente que ela é formatada que eu não posso pensar. Ele me deu liberdade de pensar. E isso é todas as pessoas, sem exceção. Todo ser humano tem essa mesma mente.
Então, a partir do momento que nós temos essa mente, a nossa mente é capaz de começar a perguntar ao Senhor. Porque nós somos tão bombardeados por um sistema desse mundo. Pensa um pouquinho. Nós viemos de um sistema greco-romano. Tudo que está estruturado nesse mundo, se você pegar um advogado para conversar sobre direito, se você pegar um filósofo para conversar sobre filosofia, se você conversar com doutores, se você conversar com legisladores, se você conversar com engenheiros, se você conversar com vários tipos de pessoas, você vai perceber que existe uma base que foi construída num sistema. E que sistema é esse? Um sistema greco-romano, onde existe poder e filosofia. E a partir do momento que a gente é tão atacado por esse sistema, a gente não consegue pensar de outra forma. E por não conseguir pensar de outra forma, nós acabamos não conseguindo contemplar e enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, é importante a gente ter esse entendimento. E nisso, eu gostaria de só fazer uma introdução de uma palavra que está lá no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13. Livro de Efésios, que fica lá no Novo Testamento, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Esse livro, ele é considerado o livro mais espiritual do Novo Testamento. Ele fala com o teu espírito, ele te ensina, ele te traz discernimento da palavra de Deus. Ele começa a te provocar pensamentos, você não entende esses pensamentos, porque essa palavra está falando com o teu espírito. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós conhecemos muito do corpo, nós conhecemos muito da alma, mas nós não conhecemos quase nada do espírito. E esses três, ele tem vida própria. Então, quando a gente... como assim, Fernando, vida própria? A gente não percebe que cada um tem sua vida própria. Eu vou dar um exemplo. Eu estou sentado aqui, eu estou conversando com você, eu estou aqui usando a minha alma, que através dela eu ativo o meu emocional, eu ativo o meu intelectual, eu ativo o meu raciocínio para poder comunicar. Então, só que o meu corpo, ele fala, Fernando, eu quero ir lá no banheiro. Aí eu falei, eu não posso ir agora no banheiro. Não, mas eu preciso ir no banheiro. Aí a minha alma vai ficar brigando com o meu corpo, porque meu corpo, ele quer ir no banheiro. Vai chegar uma hora, se eu ficar demorando muito tempo para ir no banheiro, o que vai acontecer? O corpo vai falar, bem, alma, como você não vai respeitar o que eu preciso fazer, eu vou fazer as necessidades aqui mesmo. Então, você percebe que existe uma vida do próprio corpo, existe uma vontade da própria alma, e o nosso espírito, onde entra nessa história? Por isso que eu falo que pouco nós conhecemos a respeito do nosso espírito. E o nosso espírito, ele é justamente a conexão. Eu não falei há pouco a respeito de naturezas. Como eu vou fazer uma conexão com Deus através de um caminho que não se faz a conexão? Eu só posso fazer a conexão com Deus através de Jesus Cristo. Porque Ele faz a conexão entre o e nós. E a partir do momento que eu entendo isso, eu restabeleço, porque eu tenho um ajudador chamado Espírito Santo de Deus, que ele começa a agir na minha vida junto com o meu espírito, para que eu possa a seguir em direção daquilo que o Senhor tem para a minha vida, como ele tem para a sua vida. É importante, eu aprendi com o meu apóstolo lá no Chile, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais a respeito da igreja que eu sirvo, não igreja como o corpo, mas igreja como uma instituição. Eu aprendi do meu apóstolo, chamado Lucas Marques, que é sempre importante a gente anotar aquilo que está sendo falado, porque não é o que eu penso, o que eu acho, que talvez, não baseado no princípio da filosofia, não, eu estou falando algo que está na palavra do Senhor.
Como nós, foi falado há pouco, que nós tivemos uma deformação e a gente está em reconstrução, Deus está forjando o nosso caráter, Deus está tirando tudo aquilo que não faz parte, toda a sujeira, tudo aquilo que não pertence a Ele, Ele está trabalhando a minha mentalidade, a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Então, o que acontece? É importante anotar. Porque amanhã, daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano, você vai olhar naquela anotação, talvez o que eu esteja falando para você hoje não vai fazer sentido nenhum. Mas daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, por que eu falo daqui um dia, uma semana, um mês? Porque não sou eu que vou convencer você. Aí que está o detalhe. Eu estou lançando uma semente. Que semente que é essa? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que o efetuar e o querer é do Senhor. Ele tem o tempo certo para a tua vida. Ele tem um tempo perfeito. E aí onde a gente sofre com tantas coisas, porque a gente quer se antecipar de tantas coisas na nossa vida, não permitindo que o Senhor, no tempo dele, na oportunidade dele, ele prepare algo para as nossas vidas. Por isso que é bom deixar anotado. Como tem um vídeo, vai estar lá gravado, vai ficar à disposição. Mas é importante depois você pegar e repassar esse vídeo para que você veja, opa, isso aqui eu não tinha pensado antes. Senhor, o Fernando falou que o Senhor deixou um espírito ajudador, um espírito consolador, quando eu reconhecesse como Jesus o meu único e suficiente Salvador. Eu vou exigir do Senhor, eu vou pedir ao Senhor, eu vou reivindicar do Senhor o que a palavra do Senhor diz. E eu quero que o Senhor me dê entendimento disso, eu quero que o Senhor me dê uma forma de entender, porque eu não estou entendendo. Você pode ter certeza absoluta que Ele vai falar. Só que não é do seu jeito, é do jeito dele. Enquanto for do seu jeito, você não vai estar ouvindo com aquele ouvido que eu falei agora há pouco. Mas quando você fala, Senhor, eu entendi. Agora eu entendi, eu estou com meu ouvido tapado, eu não estava escutando, porque eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer com as minhas forças, eu quero fazer com o meu talento. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que a gente não venha se apoiar no nosso próprio conhecimento, que toda vez que a gente apoia no nosso conhecimento, no nosso talento, o Senhor não tem como agir na nossa vida. E aí é um processo de transformação. Então lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13, diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, olha que interessante, aperfeiçoamento, para aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Virar perfeito. Então, o plano de Deus na minha vida e na sua vida é que nós cheguemos à perfeição em Cristo. Esse trabalho é minuto a minuto, hora em hora, dia a dia, semana a semana, e cada dia nós vamos crescendo na estatura de Cristo. Hoje eu estou aqui, mas eu quero chegar aqui. Eu não sei onde você está. Talvez hoje seja o seu primeiro passo na sua vida. E o primeiro passo, ele é necessário para se caminhar uma grande jornada. Dê esse primeiro passo. Quando você der esse passo, você vai enxergar, puxa, eu caminhei. Não entra naquela, não, mas eu caminhei tão pouco. Eu não sei, eu não entendo a palavra de Deus. Eu quase não leio a Bíblia, quase não oro. A questão não é a quantidade de tempo que você ora, ou a quantidade de tempo que você lê a Bíblia. O passo está a quantidade do que você está cedendo de você para Deus. E cada vez que você cede cada pedacinho, é magnífico, porque um pedacinho para você, no seu pensamento, são quilômetros e quilômetros no mundo espiritual. Então, é um passo por vez. Não adianta... e Deus, ele dá muitos exemplos.
Quer ver o exemplo da sua vida e da minha vida? Você sabia que um dia você foi um feto? Você sabia que um dia você foi um bebezinho? Você sabia que um dia você chegou no mundo, não sabia falar e não sabia andar? Você não chegou no mundo falando e andando, ou você fez isso? E eu não fiz. Então, a partir do momento que a gente entende que o próprio Deus, ele trabalha, ele nos ensina com tantas coisas, uma semente. Quando eu pego uma semente, eu posso olhar ela de duas maneiras. Eu posso olhar ela simplesmente, eu estou com uma porção de sementes na minha mão, eu posso ver aqui, nossa, eu estou cheio de sementes na minha mão. Mas na minha visão espiritual e na visão de Deus, ele vai olhar nas nossas mãos e vai dizer, filho, você tem uma floresta nas tuas mãos. Então, é esse passo. Só para essa floresta, ele está olhando lá na frente. Ele já viu a tua vida, ele já sabe da tua vida. Só que eu estou vendo aqui, puxa, é uma semente. Essa semente eu vou ter que plantar, eu tenho que regar, ela vai germinar, ela vai crescer, ela depois vai começar a produzir fruto. Quanto tempo? Não sei, porque o tempo é do Senhor. Eu não tenho gestão do tempo. O que eu tenho, aquilo que o Senhor me ensinou, a remir o tempo. Isso ele deu um governo para a gente. Quando a gente começa a aprender a remir o tempo nas nossas vidas, então aí você vai ver que você vai conseguir fazer tantas coisas que no tempo anterior que você vivia, você não conseguia. Eu termino o meu dia, eu olho para as coisas que eu fiz, nossa, eu fiz tantas coisas. E aí eu falo, Senhor, eu quero glorificar o Teu nome por tantas coisas, por tanto conhecimento que o Senhor me deu, por tanta graça que o Senhor me deu, por tantas coisas grandiosas que o Senhor deu na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que estão próximas de mim. Aí a gente começa a viver uma alegria tão grande. Por isso que a palavra de Deus nos diz que quando nós andamos segundo a vontade de Deus na nossa vida, Ele diz que a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É Cristo. Quando nós andamos com Cristo, pode estar uma pandemia, pode estar o mundo em colapso, pode estar o sistema econômico, mas o nosso Deus, o reino do Senhor, não existe crise. E aí a gente, opa, eu vou viver isso, porque é a promessa do Senhor. Mas a palavra dele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha o que Deus está falando aqui. Então, eu não tenho um chamado de pastoreio. O Senhor tem me inclinado porque eu gosto muito de falar da palavra de Deus. Eu sou suspeito de falar a palavra de Deus. Eu até vou vigiar aqui, porque já se passaram 27 minutos, eu estou só na introdução. Então, é importante a gente entender que o Senhor, Ele faz pessoas diferentes. Não, eu tenho que ser pastor. Não, eu tenho que ser profeta. Não, eu tenho que ser mestre. Não, eu tenho que ser apóstolo. Não, eu tenho que ser evangelista. Não, você tem que ter a sensibilidade daquilo que o Senhor tem na sua vida. Porque quando aquilo que Ele deu para a minha vida, aquilo que Ele deu para a sua vida e que deu para outras pessoas, aí nós começamos a formar um corpo. Quando a gente olha, o que a gente tem no nosso corpo humano? Nós temos lá coração, nós temos pulmão, nós temos rim, nós temos estômago, nós temos esôfago, nós temos fígado e outros órgãos. Eles, sozinhos, não são nada. Se eu tiro qualquer um deles, nós não conseguimos sobreviver. Tire o pulmão do seu corpo, você consegue viver? Você não vai conseguir. Tire o seu coração. Não, eu não quero, eu vou rejeitar o coração, eu não quero o coração. Então, quando a gente entende que nós fazemos parte de um corpo e cada um tem a sua função, as coisas ficam diferentes. Então, tem pessoas que têm muita facilidade de falar, tem pessoas que são muito acanhadas, mas
por ela ser acanhadas, ela não pode fazer a obra do Senhor? O meu pastor Carlos, ele conta a história de uma mulher, ela não está mais no nosso mundo, ela era diaconisa de uma igreja, e ela simplesmente, ela nunca subiu no púlpito, ela não pregava a palavra, ela não era uma evangelista que ficava indo em casa, mas assim, ela sabia amar as pessoas. Ela ficava na recepção da igreja, chegava, ela dava um abraço, ela cumprimentava, dava um sorriso, ela amava as pessoas, independente de cor, de sexo, de condição social, ela simplesmente não olhava nada disso. Até que um dia, ninguém percebia o quanto ela era querida e o quanto que ela era importante, até que um dia ela partiu. E o dia que ela partiu, no velório dela, lotou de pessoas. Então, você pensa que não é nada, que você é insignificante, isso é uma grande mentira. Você tem muito valor. Primeiro, porque Deus que te fez. Só por isso, você tem um grande valor. E quando você entender que através da tua boca, você pode soltar uma palavra que vai trazer esperança, uma palavra que vai trazer ânimo de vida, quando você pode soltar, não precisa estudar teologia para falar da palavra de Deus, você só precisa entender, quando Deus fala, Jesus quando ele passou pelo Rio Jordão e foi batizado, e passou pela tentação lá do deserto, lá dos 40 dias, e ele sai de lá, ele fala o quê? Arrependei-vos. Arrepender significa mudar de caminho. Você só tem 2 caminhos nesse mundo, não tem um terceiro. Ou você tem o caminho da vida, ou você tem o caminho da morte. Não tem meio termo. Então, arrepender significa mudar de direção. Então, é o que o Senhor está propondo na vida de cada um de nós. E aí ele diz lá, até que todos chegamos a quê? A unidade. Na língua portuguesa, nós temos um entendimento de unidade um pouco diferente do que Deus está falando na tua palavra. E é uma coisa de maluco o que eu vou falar agora. Chegar na unidade é chegar no porque unidade é Mas como é que eu vou chegar Mas como a minha esposa vai chegar Como é que meu irmão em Cristo vai chegar em Porque aí que está. Quando a gente começa a se alimentar pela palavra de Deus, e quando a gente entende que é Cristo que vive em nós, e não é mais o Fernando que vive, mas que confusão é essa? Quem que vive aí? Eu conheço o Fernando. Sim, existe aqui uma pessoa de carne e osso chamado Fernando. Mas aqui, que vocês não estão enxergando, que é aquela parte que quase vocês não conhecem, de uma natureza, Cristo está aqui também. Então, ou eu vivo por uma natureza do Fernando carnal, e aí eu não tenho capacidade de andar com essa natureza, porque eu vou fazer coisas erradas, eu ando por essa outra natureza. Quando eu permito que o Senhor venha renovar o meu pensamento, a minha mente, segundo aquilo que Ele desenhou na minha vida e na sua vida. E aí, quando isso acontece, eu me torno e você se torna comigo, como todos nós se tornamos com Jesus Cristo, com o nosso Pai Celestial e com o Espírito Santo. Por isso que nós fazemos parte disso. Então, tire esse medo, porque você pode soltar, mas eu não sou evangelista. Basta você falar uma palavra, e essa palavra direcionada por Deus, você pode ter num elevador, por exemplo, você está subindo no elevador. Está subindo? Aí a pessoa, eu também estou subindo, porque Deus tem um chamado para mim. Só essa palavra num elevador já pode fazer diferença. Então, qual outra questão? Quem faz a obra é Deus. E é essa outra coisa que nós precisamos tirar da nossa mente. Se Deus fala, Senhor, o Senhor que vai fazer a obra? Então eu vou descansar no Senhor. O Senhor vai conduzir meus pés, o Senhor vai conduzir a minha mente, o Senhor vai conduzir as minhas mãos. Eu vou descansar no Senhor, eu vou me deleitar no Senhor, eu vou ter o prazer de andar com o Senhor, eu vou me deliciar, porque tem uma palavra na Bíblia, regozijar, que é mais que alegria. Então,
quando a gente tem mais que essa alegria, é uma delícia na vida da gente a gente andar dessa forma, porque as circunstâncias não vão interferir no nosso pensamento. Então, eu queria fazer essa introdução e a gente vai partir agora para uma outra parte. Eu vou deixar os comentários de quem... Primeiro que meu celular, eu estou com a câmera virada a parte que tem mais qualidade. Então, eu não consigo enxergar os joinhas, os coraçõezinhos e as pessoas que estão aí. Daqui a pouco eu estou aqui na casa do meu cunhado, da minha cunhada, a minha amada esposa está aqui comigo também, está ouvindo essa palavra, e daqui a pouquinho eu vou pedir para eles falarem quais são as pessoas que estão conectadas, e a gente vai dar um oi, mas independente de eu não saber quem que eu quero agradecer a você que está ouvindo essa palavra, eu quero agradecer a cada um de vocês, as pessoas que estão conectadas. Eu sei que essa live ela pode ser compartilhada. Eu não sei a dimensão onde ela vai chegar, mas eu sei que toda vez que Deus solta uma palavra, toda palavra, sem exceção de Deus, ela produz o efeito para qual ela foi lançada. Então, eu não vou me preocupar se chegou 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas. Não, isso não importa. Porque quando eu começo a me importar com isso, já não é Deus agindo, é a alma agindo, a minha alma. Mas eu sei, basta uma pessoa. E a gente tem exemplos na Bíblia Sagrada que tem personagens da Bíblia que apareceu uma única vez. Mas aquela única vez fez a diferença para uma nação, fez diferença para uma família, fez diferença para ele mesmo. Então, eu fico tranquilo. Eu quero agradecer pela presença de todos que estão aí. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso ministério, eu vou falar um pouquinho a respeito dele agora. Depois você manda uma mensagem para a gente aí no Facebook, e nós entraremos em contato, podemos depois conversar um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. O nosso objetivo é justamente mostrar esse Deus vivo que nós conhecemos. Aqueles que precisam de uma oração, que está passando por uma certa dificuldade, um problema de enfermidade, um problema emocional, um problema sentimental, um problema financeiro, um problema de saúde, depois também deixa marcado, a gente vamos orar junto. Não é a minha oração que vai fazer a diferença. Aí é a importância. A diferença é quando você entender que você, acreditando nessa palavra, tem um testemunho de uma mulher que ela estava com a mãe muito enferma e ela não conhecia, ela era uma pessoa religiosa, ela frequentava a sua religião, ela era muito religiosa e a mãe dela estava muito doente, à beira da morte, e ela, desesperada, ela entrou numa igreja, isso aconteceu lá no Chile, e ela entrou nessa igreja e ela foi lá porque ouviu um banner, né, de uma igreja dos milagres. Não é que a gente está falando sobre a questão do milagre, mas a gente está falando da questão de transformação. E essa pessoa entrou nessa igreja. E ela chegou para o líder dessa igreja e falou que estava com a mãe muito doente, muito enferma, e que gostaria muito que ele orasse pela mãe dela. E ele falou, não, vou fazer o seguinte, você vai chegar na sua casa e você vai orar pela sua mãe. Porque se você creu na palavra que foi ministrada hoje, você é portadora de uma palavra viva. E ela chegou em casa, foi lá na cama da mãe. Mãe, eu quero fazer uma oração para a senhora. Hoje eu descobri uma palavra poderosa de Jesus e Jesus está aqui. Ela orou sobre a vida da mãe dela, ela declarou bênção sobre a vida da mãe dela, e na semana seguinte, essa mulher, ela chega na igreja e chama o pastor e fala assim,
pastor, eu queria mostrar essa pessoa é minha mãe. Aquilo que o Senhor me ensinou na semana passada, ela é verdadeira, a palavra de Deus é poderosa. Então, se eu estou falando isso aqui nessa noite, alguém que está ouvindo aqui precisaria estar ouvindo essa palavra. Não é você, o poder é de Deus. Eu não tenho poder nenhum, mas aquele que eu sirvo, aquele que habita em mim, ele é poderoso. Então, que você possa entender isso. Nós vamos agora conversar um pouquinho com o nosso Pai. Você sabe como conversa com o nosso Pai? Isso chama-se oração. Oração é relacionamento. Oração não é um mantra que a gente tem que repetir. Não, não é isso. Oração é quando você chega para uma pessoa que você entende que te ama, você entende que ela tem um propósito na tua vida, que ela tem um plano perfeito para você e que você tem dificuldades, você tem ainda dúvidas, ainda você não tem discernimento sobre aquilo que o Senhor está ensinando para você. Lembra que nós falamos lá em Efésios 4, existe mestres, que não é a palavra, mas tem mestres, tem pastores, tem evangelistas, tem profeta, mas que tipo de profeta é esse? Aquele que vai dar uma palavra que vai trazer revelação ao seu coração. Então, a partir do momento, não é aquele, olha, eis que vejo uma chave e uma casa, um carro. Não é isso. Deus, ele é soberano, se ele quiser dar isso, ele vai dar. Mas o que ele faz é baseado em tudo que está na tua palavra. Então, um profeta, ele traz revelação da palavra dele, não aqui o desejo que você tem no seu coração. Então, a gente precisa entender isso. Por que ele constituiu esse ministério? Ministério é o quê? Ensinar. Ser ministro da palavra de Deus é simplesmente ser portador daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, nós vamos fazer um momento agora de conversar com o nosso Deus. Se você puder, coloca na sua oração aí, se você quiser colocar a mão no teu coração, se você quiser fechar os seus olhos e orar junto comigo, faça essa oração. Pai, eu quero dar graças ao Senhor por essa live. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. Senhor, não só coloque palavras de unção na minha boca, mas unge também, Pai, os ouvidos que estão ouvindo, que eles possam ouvir com ouvidos espirituais, Pai. Que eles possam, Pai, a contemplar aquilo que eles não estão vendo com seus olhos naturais. Que eles possam perceber, Pai, tudo aquilo que eles pensam não tem valor, mas que eles possam ter discernimento, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor possa, Pai, tocar no coração de cada um deles, Pai, na vida dele, na vida dos seus familiares, dos teus filhos, dos teus maridos, das tuas esposas, dos teus pais, das tuas mães, dos teus vizinhos, nesse lugar que ele está aí, nessa casa, Pai. Porque o Senhor tem falado muito a respeito de casa, e eu quero falar um pouquinho a respeito da casa. Obrigado, Senhor, por essa oração. Eu agradeço porque eu sei que o Senhor atendeu o meu pedido. Eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério que eu sirvo, ele chama-se VMF. E o que significa VMF? Visão Mundial para a Família. Como surgiu esse nome? Era um nome bonito? Era um nome impactante? Era um nome de marketing? Como surgiu esse nome? Esse nome surgiu há mais de 30 anos atrás. O nosso apóstolo, como eu disse há pouco, a igreja VMF nasceu no Chile. O nosso apóstolo, chamado apóstolo Lucas Marques, ele começou um trabalho na sua casa, isso mesmo, na casa dele. E Deus falou, é por aqui que nós vamos começar aquilo que eu tenho no ministério sobre a sua vida e sobre toda a minha palavra. E o Senhor, através do seu Espírito, colocou no coração dele o nome Visão
mundial para a família. Pense um pouquinho sobre isso. Imagina você ir na sua casa e Deus fala assim, vou falar como se você fosse o Fernando. Fernando, eu quero que você coloque um ministério chamado Visão Mundial para a Família. Aí eu falei, tá bom, pai, eu vou colocar. Eu vou começar com a minha família aqui, Visão Mundial para a minha família. Aí você fica pensando, né? Vamos para o nosso natural, a nossa alma. Deus, acho que, eu não sei não. Visão mundial? Eu estou aqui na minha casa, aqui no meu cantinho com a minha família, e Deus está falando de uma visão mundial. Eu tenho a minha família aqui. Então, sem a gente entender, porque nós andamos pelo passo de fé. E o que é o passo de fé? A gente andar, tem na convicção, em nossa mente, em nossa alma, em nosso coração, a respeito daquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu não estou vendo, mas Ele está lá. Então, quando a visão ela está ligada a isso, quando a gente passa a enxergar uma visão, enxergar uma visão, porque a gente está olhando com os olhos que não é uns olhos naturais, é uns olhos espirituais. E o que aconteceu com essa visão? Essa visão, passado 30 e poucos anos, hoje, esse ministério, ele já está em vários países do mundo. Está na Argentina, está na Bolívia, está no Uruguai, está no México, está nos Estados Unidos, está na Suécia, está aqui no Brasil. São muitos países. Então, olha que interessante. Quando você vê uma visão, de novo, enxergar e ver, quando você começa a discernir essa visão, você começa a entender que como eu vou fazer um id, porque que Jesus fala para a gente, um imperativo, ide a todo mundo fazer discípulos. Ele manda a gente ir para todo o mundo. Eu não tenho, pensando no natural, como eu tenho que ir para a África, como eu tenho que ir para os países da Oceania, como tenho que ir nos países da Ásia, ou mesmo aqui da América, na América Central. Então, quando a gente começa a enxergar a visão de Deus, a discernir a respeito da visão de Deus, aí você vai entender. Sabe por onde começa? Por uma casa. Começa por eu e você. E a partir desse momento, em casa, a gente vai cumprir o ID. Porque o ID não significa o Fernando está lá, por exemplo, no Taiwan. Mas eu posso conhecer uma pessoa, eu lançar uma palavra, essa palavra se multiplicar por uma outra pessoa e a gente com o mesmo corpo chegaram lá em Taiwan. Então, quando a gente entende isso, aí faz sentido. Porque se a gente não olha dessa maneira a palavra do Senhor, não vai fazer sentido nenhum. Então, quando o Senhor ele fala sobre uma visão, então ele fala assim, visão, aí eu consigo entender. Mundial, o que significa? Significa que nós temos como alcançar o propósito de Deus através de uma atitude nossa. Eu aceito esse desafio, Senhor. Eu vou fazer o ID. Não sei como. Se é falando como evangelista, se é falando por essa palavra aqui no live, se é falando por meio de um pastor, se é falando por meio de uma palavra profética, eu não sei como, mas o Senhor sabe. E aí quando eu tenho essa visão, é uma visão de fé, aí eu consigo atingir o quê? Uma visão mundial. Terminou aí? Não, porque chama-se VMF. Visão mundial para quem? Para a família. Nós somos uma família. Deus, como eu falei há pouco, Ele criou todo o universo, criou todas as galáxias, criou todo o sistema solar, criou um planeta, desse planeta, da Terra desse planeta, formar um homem e trazer o sopro de vida nele para ele habitar. Olha o plano de Deus, visão
mundial para a família. E é esse o nosso trabalho. Nós não estamos preocupados em construir prédios. Nós não estamos preocupados de criar catedrais, basílicas. Não é nada disso. O nosso trabalho é de casa em casa. Por essa razão, quando a gente entende que o Moisés, quando perguntou a Deus, Deus, em nome de quem eu falo para o faraó? Ele diz, eu sou. Eu sou, ele é presente. Ele não é passado, não é futuro. O eu sou, ele é eterno. E quando a gente começa a agir como eu sou, porque para você ser um, eu sou. É primeira pessoa, eu. Nosso Pai é de todos, mas o eu é nós em Deus. Mas eu não vou entrar nesse assunto que ele é mais profundo, mas só para vocês entenderem. Quando o eu sou está agindo na minha vida, então eu começo a andar segundo os passos do Senhor na minha vida. Aí faz toda a diferença. E eu quero trazer uma base da palavra de Deus a respeito disso. Está lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos, capítulo 5, versículo 42. O livro de Atos, a Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida no Velho Testamento, não é porque ficou velho e não tem mais valor, não é isso. É uma expressão humana, Antigo Testamento. E nós temos o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Então, tudo que está lá no Antigo Testamento são as promessas de Senhor para que se cumprisse uma aliança. E nós estamos vivendo o que hoje? Uma aliança, um novo pacto. Então, a partir do momento que a gente está vivendo esse novo pacto, o que é uma aliança? Ela não tem começo, não tem fim. É que eu estou sem a minha aliança aqui. Mas se você pega uma aliança, onde é o começo da aliança? Onde é o fim? Não tem. Ela é infinita. Então, quando nós falamos de aliança, nós falamos de um pacto, nós falamos de uma espécie de um contrato, onde nós falamos de um testamento. Porque onde funciona um testamento? A gente sabe que quando a gente, por exemplo, tem posses, carros, dinheiro, empresas, um monte de propriedades, patrimônio, e um dia você sabe que você vai embora desse mundo. Aí você vai no cartório e você escreve lá, olha, eu quero deixar isso para minha filha, isso para o meu filho, isso para o meu irmão, isso para essa pessoa tal. Eu deixo um testamento. Em que momento esse testamento ele passa a ter valor? A partir do momento que eu morro. Em que momento o Novo Testamento, ou a nova aliança, ou o novo pacto passou a ter valor? No momento que é o dia de hoje, que representa a sexta-feira do Paixão, quando Jesus morreu ali na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele falou, filho, está aqui, tudo é seu, eu estou dando esse direito para você, eu estou te dando tudo para você. E a partir do momento que eu entendo isso, opa, quer dizer que eu tenho direito a isso? O Senhor está dizendo que tudo isso é meu, que eu não preciso passar necessidades, porque o Senhor fala que se eu buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, não vai faltar um prato de comida, não vai faltar uma bebida que é vida, não vai faltar um vestimento, eu não vou passar frio, não vou passar fome, não vou passar sede. Ele vai falar, exatamente, eu morri dando tudo isso para você. Nós só precisamos disso, nós não precisamos de mais nada. E a partir do momento que a gente entende isso, e a gente começa a anunciar, o que é fazer discípulo? É ensinar essas coisas para as pessoas. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a glorificar o nome do Senhor. A nossa alegria, ela é uma alegria que não é a alegria do mundo, porque a gente entende, Senhor, agora eu estou entendendo o que o Senhor tinha na minha vida. Então, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, o que acontece? O Novo Testamento começa com 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali fala do Jesus
como homem vivendo, o Jesus histórico. Depois que Jesus morre, ele é crucificado e ele é ressurreto, ou seja, tem a ressurreição, ele retorna com um corpo incorruptível, um corpo corruptível para um corpo incorruptível, glorificado. Ali nasce um novo ministério. E aí começa uma vida diferente, que é uma vida que a gente vai ver no livro, a partir do livro de Atos. E Atos dos Apóstolos significa o seguinte: atos do Espírito Santo sobre a vida da gente. E a partir do momento que ele fala, ó, eu estou te deixando o Espírito Santo de Deus na tua vida, eu falei, Senhor, eu quero esse Espírito Santo na minha vida, porque eu reconheci o teu filho como meu Salvador, a sua vida começa a mudar. E aí, a partir do momento que a gente começa a viver isso, o que vai acontecer? Vamos ler o que está lá no livro de Atos. Eu vou ler em duas versões para vocês entenderem. A primeira versão diz assim: e todos os dias, quando? Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nessa versão, você vai ver uma palavra chamada templo. E todos os dias, no templo e nas casas. Então tem que ter templo. Só que a gente precisa entender o que significa templo aqui na palavra de Deus. Vocês não vão encontrar na Bíblia, lá no Novo Testamento, você não vai achar nenhum versículo de Deus falando, construa templos. Vocês não vão achar isso. E é uma coisa para vocês pensarem. É uma pergunta que, quando eu tomei conhecimento disso algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiquei chocado. Porque o Senhor... Eu não vou entrar explicar isso porque é longo, mas se vocês começarem a pesquisar como nasceu o conceito de templos no Novo Testamento, vocês vão se chocarem. Mas assim, quando fala de templo, antigamente as cidades eram cercadas por muralhas. Então se criava um vilarejo, esse vilarejo ia se expandindo e por proteção se fazia uma muralha, um muro bem grande e uma fortaleza. E ali havia um portal. Nesse local, ali onde tinha o trânsito das pessoas, aquele local que passava as pessoas que iam para uma cidade para outra, ou iam para um lugar para outro, ou ia fazer as suas compras, iam como tipo ir num supermercado, ou ir para um shopping. Aquele lugar chamava templo. Era o lugar de reunião de pessoas. Então, onde é o templo? Que templo que é esse? Onde se reúnem as pessoas. Então, você pode se reunir as pessoas numa praça, numa rua, debaixo de uma árvore, num supermercado, num shopping center, numa lanchonete, num restaurante, num passeio, num parque de diversão. E aí que tá. Aí você fala, opa, como é que é esse negócio de templo? É isso mesmo. Você pode agir como eu sou onde você estiver. Porque onde você estiver, e aí se você tiver mais uma pessoa que comunga da mesma fé que você, o Senhor vai estar presente naquele lugar, e sendo presente naquele lugar, nós vamos ser luz, nós vamos ser sal naquele lugar, nós vamos fazer diferença, nós vamos trazer sabor para um lugar que não tem sabor, nós vamos trazer luz num lugar onde há escuridão. Por isso que ele fala, e todos os dias no templo, e depois ele fala, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Outra versão, eu já estou terminando, tá, gente? Já falta mais uns minutinhos, eu já estou terminando. Eu só vou citar esse versículo e já eu vou estar falando das pessoas aqui. Na versão nova, transformada, ela diz assim, e todos os dias, da mesma forma, no templo, de casa em casa, em casa em casa, de novo, em casa em casa. Então, aqui muda muito. Continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Por que eu estou falando aqui? Na versão anterior fala Jesus Cristo. E aqui ele está falando Jesus é o Cristo.
Jesus foi um homem. Mas qual foi a diferença desse homem? Ele veio sem pecado, sem mancha, sem mácula. Ele veio através do ventre de Maria. E ele veio para se cumprir um propósito. E quem habitava na vida de Jesus? Cristo. Fernando é um homem, veio de um ventre da minha mãe, só que eu vim como um pecador, porque eu trazia uma semente do pecado. Mas a partir do momento que eu reconheci Jesus como meu Salvador, e a partir do momento que eu resolvi sepultar a minha vida, a minha velha criatura, no meu batismo, ou seja, emergindo o meu corpo, morrendo como o velho Fernando e nascendo como uma nova criatura, então, o que aconteceu? Eu recebi Cristo na minha vida. Por isso que a palavra diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Tem muita coisa aqui, mas o que o Senhor pediu para essa noite é falar sobre isso. Nós vamos em casa, fazendo o nosso trabalho para que a gente possa oferecer esse cordeiro, porque é numa casa que a gente oferece um cordeiro. É através de um cordeiro que foi o sacrifício de Jesus lá na cruz que nós podemos trazer Cristo. E é esse Cristo que eu quero trazer na tua vida. Obrigado. Eu queria agradecer aqui, antes de agradecer, eu quero passar aqui os avisos da semana. Domingo, às 10h30 da manhã, nós estaremos fazendo o nosso culto. Vai ser ministrado pelo nosso pastor Carlos Herrera, pastora Carol. São um presente de Deus para as nossas vidas. Uma outra live eu falo como nós conhecemos eles, mas foi justamente isso. Nós procurávamos uma pessoa que pudéssemos apresentar esse Cristo. E hoje eu louvo a Deus pela vida deles. Eles são chilenos, eles estão aqui no Brasil há alguns anos e têm no coração o Brasil. São pessoas muito amáveis, muito alegres. Eu sou suspeito de falar a respeito deles, mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho deles, um pouco como o Senhor usa a vida deles, esteja nessa reunião no domingo às 10h30. E nesse domingo, como nós temos todos os segundos domingos do mês, a gente traz as nossas primícias. Eu não vou falar, a primícia é Jesus Cristo. É Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. E a partir do momento que nós temos Jesus Cristo nas nossas vidas, nós começamos a agir com amor. E o amor, ele simplesmente, ele alcança aquelas vidas que ninguém está interessado. Então, a partir do momento, através do nosso gesto, através dos nossos recursos, através dos talentos que o Senhor deu nas nossas vidas, através das riquezas, porque todas as riquezas que nós temos não é nossa, é do Senhor. Ele fala, filho, você precisa aprender a viver a primícia daquilo que eu tenho te ensinado. E aí onde a gente, através das primícias, nós podemos alcançar vidas que estão passando necessidade, vidas que fazem parte do corpo de Cristo e por uma razão eles estão passando um momento difícil. Então, domingo é dia de primícia. E, por último, do aviso de domingo, domingo agora, o próximo domingo, é o domingo de Santa Ceia. O domingo é domingo de Páscoa. E nesse domingo nós vamos fazer a nossa Santa Ceia. E a ceia é um memorial. E que memorial é esse? Justamente do dia de hoje. É um memorial para trazer a lembrança que Deus mandou seu único filho para morrer na cruz. E por que ele morreu na cruz? Porque ele tinha um plano para as nossas vidas. E esse plano é de uma vida eterna, de uma vida plena. Então, não é só para trazer isso, a lembrança do sacrifício da cruz, mas para trazer a lembrança que ele vai vir, vai voltar, ele vai buscar a sua igreja. Quem é sua igreja? Somos nós. Por que a VMF
ela não fala célula, ela não fala pequenos grupos, ou ela não fala G12, M12, ou grupos de edificação e unificação, ou outros nomes. Ela chama casa-igreja, porque desde o primeiro momento que eu estou falando hoje aqui, até agora, casa-igreja. Por quê? Porque o Senhor, Ele estabeleceu um lar. Um lar é uma casa. E essa casa é uma igreja. Essa igreja é um corpo. Esse corpo sou eu e você. E que nós não possamos esquecer jamais disso. Então, preparem um pão, um suco de vinho para o domingo, para a gente celebrar essa Santa Ceia. Muita gente aqui mandou, tá? Minha filha Maria Isabel, Gilson, José Carlos, um grande abraço aí, José Carlos, Evandro, o meu primo. Oi? A Maria Fernanda, a minha linda, amada filha, é uma menina, um presentão de Deus. As minhas duas filhas são um grande presente de Deus. A minha filha mais velha, a Maria Isabel, é uma promessa de Deus nas nossas vidas. Um dia eu conto a história dela. O nome dela significa Elishevá, é dedicado ao Senhor. E eu sei que essa menina é um coração grandioso, um coração bondoso, um coração magnífico. Eu amo muito essa menina. Um beijo para você, filha. A minha outra filha, Maria Fernanda, eu curto demais dela. Ela tem um chamado, um dos chamados dela é como uma profetisa do Senhor. Ela tem feito coisas maravilhosas. Deus despertou ela aqui a área de criação. Nós somos criadores porque nosso Pai é criador. Então, nós temos criatividade. E não tire isso da mente de vocês. Então, nós portamos tudo que é necessário, que é importante na nossa vida para nós caminharmos, seja através da dança, seja através da arte, seja através da música, seja através do teatro, seja através da tua profissão, a profissão que você... eu não fiz faculdade, eu não fiz colégio, não estou falando sobre isso. Eu estou falando daquilo que o Senhor te deu. Não olha para essas coisas, porque o Senhor... é só falar, Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Filho, começa a abrir mão de algumas coisas que eu vou mostrar o caminho que você deve seguir. Nós temos a irmã Neide, a Rosimeire, um abraço para você, Rosimeire, a Etelma, saudade de vocês, Etelma. Esse tempo de quarentena a gente ficou longe, mas eu sei que daqui a alguns dias todos nós vamos estar juntos, podendo dar um abraço, podendo estar festejando esse momento tão glorioso. Eu, pessoalmente, essa quarentena tem sido muito edificante para mim. Tem sido um momento que eu tenho aprendido muito de Deus. Deus tem me ensinado, tem me mostrado tantas coisas. Na próxima live eu falo algumas das coisas. São tantas, como eu falei, já se passaram o tempo aqui, já excedeu 7 minutos. Tem a irmã Noemi, o Sérgio, tem a Suzana, a Viviane, irmã da Raquel. Oi, Viviane, saudade de você também. O Dirceu, o Márcio, a Frinelli, a Ádila, Djanira, minha amada cunhada, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ela, uma pessoa que eu sei que também ela tem um ministério grandioso, é uma evangelista, viu, Djanira? Eu falo com olhos espirituais, você tem um dom de evangelista. Uma hora a gente conversa um pouquinho sobre isso. O Sebastião, colega de trabalho lá da empresa, a Joyce, oi Joyce, é lá da empresa também, a Ilza, uma colega nossa lá de Macaé, Rio de Janeiro, a Érica, lá de Manaus, oi Érica, tudo bem com você? Vanusa, Rosana, Silvia, Carla e tantas outras pessoas. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tem lá também a Niele, esposa do pastor Marcos. Niele, quanto tempo? Lá de Porto Velho, Rondônia, tá? E temos também aí o Marcos, um ex-funcionário nosso. Gente, foi uma alegria participar dessa live, estou muito feliz. Eu estou surpreso com Deus, porque eu tinha preparado uma coisa muito diferente disso, mas o Senhor é o nosso Senhor, que a gente possa ser conduzido
através daquilo que Ele quer e não do que a gente quer. Um grande abraço. Ó Tom, nós amamos você. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau.